Todo mundo tem uma opinião sobre o inferno. O ateu diz que não existe. O religioso usa como arma para assustar. O cristão moderno prefere não falar porque parece antiquado, pesado demais, politicamente incorreto. E no meio de tanta opinião, de tanta teologia de palco e de tanta covardia espiritual disfarçada de amor, ninguém mais fala o que a Bíblia de fato diz sobre esse assunto. Quem vai para o inferno segundo a palavra de Deus, não segundo a tradição, não segundo o pastor mais famoso do momento, não segundo o que você prefere acreditar, segundo a Bíblia? Essa é uma das perguntas mais sérias que um ser humano pode fazer, porque a resposta afeta não apenas o depois da morte, mas o agora da vida. Então fica aqui, porque hoje a gente vai abrir esse tema com coragem, com contexto e com o único objetivo que importa a verdade. Antes de responder quem vai para o inferno, é preciso entender o que a Bíblia diz que o inferno é, porque muito do que circula sobre esse tema vem mais da cultura popular e da tradição religiosa medieval do que das Escrituras. O Novo Testamento usa principalmente 3 palavras para descrever esse lugar. A primeira é Hades, que no grego corresponde ao reino dos mortos de forma geral. A segunda é Geena ou Geena, que era um vale fora de Jerusalém onde lixo e corpos de criminosos eram queimados continuamente, e que Jesus usou como imagem do julgamento final. A terceira é o Lago de Fogo, descrita em Apocalipse 2014-15 como destino do julgamento eterno, e o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o Hades foram lançados no Lago de Fogo. Esta é a segunda morte, o Lago de Fogo. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no Lago de Fogo. O que une todas essas imagens é um conceito central: separação definitiva de Deus. Não apenas punição, mas a ausência total e permanente da fonte de toda vida, luz e bem. É o oposto não apenas do paraíso, mas do próprio Deus. Apocalipse 218 é um dos versículos mais diretos da Bíblia sobre esse tema, e ele não deixa espaço para interpretação vaga, mas os covardes, e os incrédulos, e os abomináveis, e os homicidas, e os que cometem prostituição, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa lista não foi feita para que religiosos usassem como arma contra outros. Foi feita para que toda pessoa olhasse para ela e reconhecesse a necessidade de graça, porque nenhum ser humano consegue chegar ao fim de uma lista assim e dizer com honestidade que está completamente limpo. Quem nunca mentiu, quem nunca colocou algo no lugar de Deus, seja uma pessoa, um projeto, o próprio ego. Mas além dessa lista, o Novo Testamento é absolutamente claro sobre qual é o critério central do julgamento eterno. Em João 318, Jesus disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O critério não é apenas comportamento, é relação, é o que você fez com Jesus Cristo. A rejeição deliberada do único que pode perdoar é o que a Bíblia aponta como o fundamento do julgamento eterno, porque sem o perdão de Cristo, todos os outros pecados permanecem sobre a pessoa sem cobertura. Agora conecta isso com os dias de hoje, porque é fácil ouvir esses versículos como se fossem sobre outras pessoas. A cultura atual construiu uma espiritualidade confortável que diz que Deus é amor demais para condenar alguém, que no final todo mundo vai bem, que basta ser uma boa pessoa. E sabe o que é irônico? Que essa teologia, que parece gentil, na verdade rouba das pessoas a urgência de tomar uma decisão, retira o peso real do que está em jogo e adormece a consciência num falso conforto. Jesus, que é retratado pelo movimento moderno como alguém que só falava de amor e inclusão, foi na verdade quem mais falou sobre o inferno em todo o Novo Testamento. Em Mateus 1028 ele disse: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Jesus não era cruel ao falar isso, era o oposto. Ele falava do inferno porque se importava profundamente com o destino eterno das pessoas. Avisar alguém sobre um perigo real não é crueldade. É o ato mais amoroso que existe. E 2 Pedro 39 revela o coração de Deus sobre esse assunto com uma clareza que desfaz qualquer imagem de um Deus que quer ver as pessoas condenadas. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardança, mas é longânime para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. É por isso que ele esperou. É por isso que ele enviou Jesus.
É por isso que o Evangelho ainda está sendo pregado hoje. Quem vai para o inferno segundo a Bíblia, quem rejeita deliberadamente o único caminho de perdão que Deus abriu, e esse caminho tem nome Jesus Cristo. João 146 registra a declaração mais exclusiva e mais controversa que ele fez: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é arrogância religiosa. É a afirmação de que a solução para o problema do pecado humano foi paga a um custo que apenas Deus poderia pagar, e que essa solução foi oferecida gratuitamente a quem a recebe. O inferno não é o destino que Deus planejou para as pessoas. Mateus 2541 diz que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas ele se torna destino para quem escolhe passar a vida inteira rejeitando o único que poderia mudar esse destino. A boa notícia é que enquanto houver vida, haverá possibilidade de escolha, e a escolha ainda está aberta. Se esse vídeo te fez pensar de verdade, compartilha com alguém que precisa ouvir isso sem sensacionalismo e sem religiosidade vazia. Alguém que precisa entender o que a Bíblia realmente diz sobre esse tema antes de tomar uma decisão sobre o que vai fazer com Jesus. Inscreve no canal e ativa o sininho, porque todos os dias tem conteúdo assim, direto, fundamentado e sem papinha. E nos comentários me fala esse tema te assusta ou te motiva a buscar mais. Quero ler a sua resposta. Até o próximo vídeo.